Não me diga que você não tem nada. Muitas vezes nós ficamos tentados a olhar para as pessoas as quais nós consideramos extraordinárias e pensar: ela tem tanta coisa para contribuir e eu não tenho nada. Eu não sei nada. Isso não é verdade e eu vou te contar por quê. Primeiro, a igreja ela é comparada a um corpo humano. Você certamente sentiria falta se eu te tirasse um dedo, mas, do mesmo modo, você sentiria falta se eu te tirasse a mão inteira. Sem todos os dedos da mão, a sua mobilidade ela seria reduzida. Então, tenha consciência disso. Você tem uma função. Se você não executa a sua função, ainda que pareça ser algo pequeno, isso afeta o funcionamento do todo. Ou seja, você tem alguma coisa. Segundo, tem uma parábola na Bíblia que é chamada Parábola dos Talentos. Nela é dito que um senhor, ao ir viajar, deixou certas quantidades de dinheiro confiadas aos seus servos. Ao servo número 1, ele deu 5 moedas. Ao servo número 2, ele deu 3 moedas. E ao servo número 1, ele deu 1 moeda. É dito que ele entregou a quantia a cada pessoa segundo a sua capacidade de administração. Quando esse senhor voltou, o servo que tinha 5 talentos os entregou a ele e disse: "Toma, senhor, ganhei para ti outros 5 talentos. Toma os 10. Da mesma maneira, o que tinha 3 devolveu ao seu senhor mais 3, entregando então para ele 6 talentos. Para esses 2, o Senhor disse: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porém, o servo que recebeu apenas 1 talento disse ao Senhor: sei que és um homem duro e severo, que colhe onde não plantaste e junta onde não semeaste. Tive medo e escondi o meu talento. Toma, está intacto. O Senhor diz àquele servo: servo mau e infiel, deveria ter dado o meu talento aos banqueiros, certamente o receberia com juros. Tomai o talento dele e dai-o ao que tem 10, pois a quem tem, mais lhe será dado, e a quem não tem, até aquilo que não tem lhe será tirado. Entenda uma coisa, não foi cobrado dos servos desempenho. Se fosse, aquele que teria 10 talentos teria ganhado. Foi cobrado deles fidelidade. Afinal, o seu Senhor os deu conforme a sua capacidade, de tal modo com que todos tivessem plena capacidade de administrar corretamente aquele dinheiro. Então, se ele deu àquele servo conforme a sua capacidade, por que o servo não multiplicou o seu dinheiro? Onde esse servo gastou o seu tempo? Será que esse servo achou mais fácil esconder o talento e não perdê-lo do que estudar e pensar em como aplicá-lo? O tempo passou igualmente para todos os 3 servos, mas ele gastou seu tempo buscando seus próprios interesses e não os interesses do seu Senhor. Do mesmo modo, muitas vezes, nós não usamos os talentos que nos foram confiados porque nós estamos ocupados demais e envolvidos demais com os nossos próprios interesses. Como diz a palavra de Deus, qual é inerrante, porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Jesus Cristo. Porém, a promessa de Deus é clara: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não diz que você não pode buscar outras coisas como um bom casamento, sucesso no trabalho, mas diz que em primeiro lugar vêm os interesses do reino. Quando Deus fala de entregar talentos a nós, ele não diz necessariamente de coisas físicas como dinheiro. Ele fala sobre os dons que nos foram entregues. Na palavra diz: uns têm o dom de servir, outros têm o dom de profetizar, outros têm o dom de exercer misericórdia. A cada um de nós foi dado um dom, porque esses dons eles não visam apenas o nosso benefício próprio,
mas a edificação da igreja, a edificação do corpo. Cada um pega o seu pouquinho e deposita lá. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai enchendo. E dessa maneira, a igreja pode funcionar na plenitude a qual ela foi designada para funcionar. Contribua conforme a sua capacidade, conforme aquilo que Deus lhe deu. Seja fiel no pouco. E a promessa é que muito lhe será confiado nessa vida e na vida que há de vir.